Olá, boa noite. Olá, boa noite. Sou a Kate Oliveira e hoje marquei essa conversa aqui para falar mais sobre como a costura pode melhorar a sua vida. Vamos aguardar aí para ver quem mais vai conectar. Quem for conectando, vai mandando um ok pelo chat. Fala o seu nome, de onde você está falando, se é de Brasília, qual parte de Brasília, se é de outro estado. Hoje eu vou falar um pouquinho da minha história, sobre como a costura pode melhorar a sua vida. Eu vou dar algumas dicas para você que quer começar na costura e tem dúvidas que são frequentes, que as minhas alunas me perguntam, né? Pessoas que já buscaram informações sobre costura. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas questões e também sobre dúvidas que eu tive quando eu comecei nesse caminho, né? E hoje eu posso ajudar também algumas pessoas para evitar alguns problemas, algumas dificuldades aí que aparecem quando a gente está iniciando nesse caminho. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver quem mais vai conectar aí com a gente. Vai dando um oi, falando de onde você é. Estou muito feliz hoje de poder compartilhar com vocês um pouco da minha história e falar da costura, né, que foi algo que mudou a minha vida e eu tenho visto mudar a vida de muitas pessoas. Eu vou começar falando um pouco sobre a minha história. Como a costura melhorou a minha vida, né? E isso serve para você que está começando. Às vezes você pode se identificar com algum trecho da minha história também e tomar isso aí para o seu momento, né? Para os seus planejamentos dentro do que você deseja na costura. Eu comecei na costura buscando uma opção, um caminho, porque eu não queria mais trabalhar vinculada a uma empresa, de carteira fechada, né, com horário fixo. Eu queria ter mais flexibilidade, eu queria crescer naquilo que, em algo que pudesse me preencher um pouco mais do que o trabalho que eu vinha fazendo. Eu trabalhava em outra área. E aí eu me vi tendo que escolher me aprofundar em alguma coisa diferente para ter essa opção. Né? E eu já trabalhava com artesanato e vi na costura uma opção para aperfeiçoar esses artesanatos. Na época eu fiquei um pouco balançada para ir para a área da saúde, e aí tomei a decisão de me aprofundar em costura, porque eu já fazia alguns artesanatos que às vezes pediam algum acabamento de costura que eu não fazia a máquina, né? Às vezes me virava ali a mão, fazia umas bolsas de crochê, e as pessoas falavam, por que você não forra? Né? E aí eu pensei em fazer um primeiro curso só para fazer os complementos, um forro para esses artesanatos. Eu não tinha intenções muito sérias com a costura. Só que nesse caminho foram surgindo outras ideias, outras coisas, e depois do meu primeiro curso de costura, que era costura bem básica, eu me apaixonei pela ideia de criar as modelagens também. Então, isso foi me fazendo com que eu me interessasse e me aprofundasse cada vez mais. Quando eu vi, eu já estava trabalhando como modelista e freelancer, e já tinha várias pessoas procurando pelo meu trabalho. Então, em questão de poucos anos, né, eu consegui
conquistar meu maquinário industrial, né, máquinas para dar aula, eu consegui me programar para trabalhar totalmente por conta própria, e mudou a minha vida no sentido de que eu consegui estar mais perto do meu filho, né, eu tinha um trabalho que me ocupava muito, muitas vezes eu não conseguia ser tão presente, às vezes saía, meu filho estava dormindo, chegava, meu filho estava dormindo, e na costura eu vi a oportunidade de ter um tempo mais flexível, marcando meus atendimentos, trabalhando por conta própria. Quando eu trabalhei no freelance, podendo marcar de trabalhar não a semana inteira, né, tendo alguns dias aí livres. E aos poucos a costura foi entrando mesmo, preenchendo a minha vida e transformando a minha vida. Então, eu consegui estruturar um negócio, comecei trabalhando em casa, depois subloquei alguns locais para dar aula, depois abri um espaço mesmo totalmente meu para trabalhar da minha forma, né? Desenvolvi uma técnica para poder fazer vários tipos de trabalhos diferentes relacionados à costura. Hoje tanto atendo como dou aula. Então, flexibilizou minha rotina, proporcionou poder estar mais com meu filho, né? Conquistei várias coisas através desse trabalho. Tive conquistas sociais também, né? Fiz muitas amizades. Hoje eu posso ajudar várias pessoas através da costura, tanto ensinando, como também proporcionando oportunidade para as pessoas fazerem trabalho voluntário. Nós temos um projeto também social que incentiva, né, que você aprenda costura para fazer o bem, para doar uma peça, para fazer o bem para alguém, e ao mesmo tempo é uma forma de terapia, né? Então a costura ela pode ser uma forma de você acrescentar a sua renda ou criar uma independência financeira, um negócio, como ela também pode ser terapêutica, ela pode te levar aí para caminhos de altruísmo, né, para você trabalhar a sua paciência, trabalhar suas habilidades manuais, né, ela pode ser algo para preencher um tempo livre que você tem, que você pode dedicar a um aprendizado da costura, né, ela pode te socializar mais, porque você costurando, consequentemente, você vai encontrar pessoas com um objetivo em comum e você vai trocar figurinhas e daí podem nascer parcerias, projetos, até frentes de trabalho voluntário, como eu vejo acontecendo, né, com as minhas alunas. E então a costura ela pode revolucionar todas essas áreas, inclusive pode melhorar a sua autoestima, porque eu vi assim, muitas alunas sendo transformadas pela possibilidade de poder fazer a sua própria roupa. Né? Além daquele prazer pessoal de você vestir a roupa que você fez, com o tecido que você escolheu, tem também aquela coisa do reconhecimento. Né? Você fez para alguém, vestiu um neto, vestiu um filho. Eu tenho alunas aí que já fizeram um guarda-roupa inteiro da neta, ou já presentearam uma amiga, né, nem que seja com a modelagem, para a pessoa conseguir fazer a sua roupa sozinha. Então, é muito positivo também no sentido de trabalhar a sua autoestima. Né? Você vê que tem essa capacidade de produzir a sua própria roupa e dar personalidade também ao seu guarda-roupa, porque hoje a gente vê aí uma produção em longa escala, tudo muito igual, as pessoas vestindo a mesma coisa, né, a mesma estampa, o mesmo modelo. Você fazendo a sua roupa, você pode colocar a sua personalidade no seu guarda-roupa, né? Vestir realmente aquilo que você gosta, ter peças para a vida inteira, né? Peças que você vai querer usar sempre porque tem a ver com você. Então, em todos esses sentidos, né, eu acredito que a costura pode melhorar a sua vida, né, melhorar a sua autoestima. Se você pretende trabalhar profissionalmente com costura, pode melhorar a sua renda, né? Se você pretende se socializar, como eu tive alunas que chegaram aqui em Brasília e não tinham conhecimento de outras pessoas com os mesmos gostos e foi para a costura, se enturmou, se envolveu em projetos, né, e hoje já faz coisas até para vender. Então, assim, é muito revolucionário e às vezes a gente não enxerga um potencial tão grande como eu, né, falei que não tinha muitos planos para a costura, fui fazer um curso para aprender a fazer os forros dos meus artesanatos e acabei me tornando modelista, depois
professora de corte e costura. Então, a costura ela é bem abrangente. É um universo que quanto mais você conhece, mais você quer conhecer e mais você vê que ele vai além daquilo que você imaginava. Então, agora, eu vou dar algumas dicas, né? Vou falar algumas coisas, dúvidas frequentes que as minhas alunas têm quando começam a costurar, ou pessoas simpatizantes, que às vezes vêm para conversar um pouco comigo, mas não sabem ainda se vão fazer o curso, e costumam ter essas dúvidas. E também, se você tiver alguma pergunta, tá aí do outro lado e veio assistir esse webinário já com a intenção de fazer alguma pergunta, ou surgiu, conforme eu estou contando a minha história, você pode também mandar pelo chat a sua pergunta, que no final a gente vai ler algumas perguntas e, na medida do possível, tirar essas dúvidas. E se você também quer conhecer mais sobre o nosso trabalho na internet, nas redes sociais e os cursos que a gente vai estar lançando aí, você pode entrar lá em www.costurasurpreendente.com.br e tem tudo sobre a gente, depoimentos, né, os últimos vídeos postados, a grade do curso que a gente está lançando, tudo mais. E todas as novidades também você vai receber aí, cadastrando o seu e-mail. Então, let's go, costureiras. As transformações que eu tenho vivenciado na costura são, além de tudo que eu falei, né, contando um pouco da minha história, foram, primeiramente, além de profissionais financeiras, houve um desafio pessoal, né? Eu tracei metas e eu fui alcançando várias delas, outras eu estou batalhando por alcançar, mas eu vi que tudo é muito possível, né? Profissionalmente, acho que a primeira conquista foi poder tomar a decisão de não trabalhar mais fixa em uma empresa e poder ter a flexibilidade como um profissional freelance, onde eu trabalhei há alguns anos, e depois poder tomar a decisão de trabalhar por conta própria, né? Teve um período que eu trabalhei em casa, então eu morava e trabalhava no mesmo lugar, foi um período muito legal. Eu tive o prazer que durante alguns anos eu não sabia o que era, levar meu filho na escola, participar de uma festinha na escola, coisas que antes eu não conseguia fazer, né? Financeiramente foi legal, porque eu conquistei várias coisas, podendo comprar à vista, podendo negociar da melhor maneira, porque tinha, né, ali uma rotatividade boa, meu trabalho tinha uma procura legal, tem uma procura legal, e eu pude ir conquistando algumas coisas, mudei de cidade, né, hoje meu filho tem uma qualidade de vida melhor do que tinha antes, minha família em geral, tudo por conta dessa coragem de apostar na costura como a minha decisão mesmo, a minha profissão. Então, me trouxe várias transformações. A questão também comportamental e de saúde, eu creio que a costura, ela traz um equilíbrio, né? Você ganha mais paciência, você ganha mais zelo, cada vez você quer fazer as coisas com mais capricho, cada vez você quer se relacionar mais com pessoas que gostam do assunto, que estão vivendo essa experiência também. Então, a costura trouxe muitas pessoas legais, né, para a minha vida. Eu conheci, fiz muitos amigos através da costura e pude somar também com trabalhos, com conquistas de outras pessoas que me procuraram porque estavam começando uma marca, porque estavam começando um projeto, ou porque estavam querendo aprender para começar um negócio, ou pessoas também que chegaram, às vezes, com algum problema psicológico, ou meio confusas, porque se aposentaram, né, e estavam tentando preencher ali o seu tempo. Então, influenciou muito nessa questão de poder colaborar, de somar com a vida de outras pessoas. Porque é muito diferente você vender um produto, você produz, vende, recebe dinheiro, acabou. Não. Na minha área, eu tenho que me relacionar com as pessoas. Então, tem os meus clientes, tem os meus alunos, e todos acabam somando também para o meu crescimento pessoal. Eu vou lidando com algumas situações que vão me treinando ali como ser humano também. E eu vejo que as minhas alunas também vivem essa experiência, porque vão crescendo, né, com essas transformações, com aquilo que elas vão aprendendo, com as experiências que a costura vai trazendo para a vida delas.
Eu vou falar de algumas dúvidas frequentes que aparecem quando a gente está aprendendo a costurar. Vou parar um pouquinho só para perguntar se está todo mundo ouvindo bem, tá? Manda um ok aí, se alguém não está ouvindo direito, não está conseguindo ver claramente ou escutar, também dá um sinal para a gente aí no chat. Então, dúvidas frequentes que aparecem quando estamos aprendendo a costurar. Agora eu vou falar mais, né, do que interessa para vocês. Contei um pouco da minha experiência. Eu acredito que em cima dessa história você pode se identificar, né, com alguma coisa que eu falei e também trazer a sua dúvida aí que no final a gente vai responder. O primeiro passo que eu acho super importante para você que decidiu costurar ou decidiu abrir algum negócio relacionado à costura, é traçar metas, né? Foi muito importante para mim, sempre, até hoje eu faço isso, e é muito válido. Faz a sua lista, define o seu objetivo com a costura, né? As pessoas têm objetivos diferentes, diariamente as pessoas me procuram, e cada um com objetivo. Uns querem aprender a costurar como uma terapia para fazer suas próprias roupas, às vezes tem dificuldade de achar roupa para o seu manequim, às vezes é a filha que tem dificuldade para achar e a pessoa quer costurar. Tem uma aluna minha que está fazendo aula só para vestir a filha, que está fazendo faculdade de Direito, e é muito slim, tipo um PP, e ela tem dificuldade de achar roupas adequadas para os ambientes que ela frequenta, para o tamanho dela, então ela está fazendo as roupas da filha, né? E era a meta dela, fazer roupas para a filha dela. Tem pessoas que traçam metas de fazer roupas para si mesma. Tem gente que, não, eu quero aprender para fazer roupas de criança para doação. Tem gente que quer fazer roupas de criança para vestir a neto. Tem gente que quer realmente entrar nesse universo de cabeça porque pensa em colocar um ateliê ou fazer roupas para vender pela internet ou para vender no negócio físico. Então, eu recebo pessoas com todos os tipos de objetivo. Então, traça metas, coloca no papel para que você quer aprender costura, por quê, né? Quais benefícios você quer tirar da costura, né? Quais objetivos você tem, por que você resolveu costurar. Coloca tudo isso no papel. Porque tem aquele ditado, eu acredito que é super verdadeiro mesmo, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, tudo que você começa sem ter um objetivo, fica pelo meio do caminho, né? Você acaba se desmotivando. Traça suas metas, porque é claro que vai ter um custo, né? Tanto de dedicação como financeiro. Um roteiro de uma pessoa que quer aprender para se vestir ou para vestir alguém da família, vai ter um outro preço, né, tanto de tempo como financeiro, um roteiro de quem quer se profissionalizar e trabalhar com costura. Então, é importante traçar essas metas até para você se planejar, né, em questão de tempo e financeiro. O que você vai ter que investir para chegar nesse objetivo? O segundo passo, muito importante, é procurar um bom curso. Né? Aí é delicado até para mim falar sobre isso, porque eu sou uma professora de corte, costura e modelagem. Mas o que eu julgo um bom curso? Eu, como aluna, tive minhas experiências também. Eu tive uma dificuldade grande de achar um curso que entendesse o meu objetivo. Né? Eu primeiro fui parar num curso que a professora estava mais interessada em vender moldes prontos, né, de uma marca que ela era parceira, não eram nem delas. Ela não sabia modelar e ela forçava a gente a cortar sem entender como a gente estava cortando. E muitas amigas, colegas de turno jogavam sua primeira peça fora, não chegavam a terminar nem a vestir. Muitas se desmotivavam pelo caminho, eu não lembro de nenhuma que terminou o curso junto comigo. E como esse, eu tive outros cursos também que eu vi a dificuldade dos alunos. Alguns chegavam a pensar que costura era difícil demais, ou que modelagem era um bicho de 7 cabeças e ele nunca ia conseguir aprender, porque era muito cálculo, era pintado mesmo como bicho de 7 cabeças. Então, depois de ter essas experiências, eu também tive a experiência de ter uma boa professora,
que me ajudou e que entendeu o meu objetivo e que também me motivava, me incentivava a aprender modelagem. Me deu bons conselhos que me auxiliaram aí para depois procurar outros cursos. Então, eu acho que um bom curso é aquele curso que te incentiva a aprender um pouco de tudo. Não só costurar, não só modelar. É um curso que te dá uma base geral. Você aprende sobre interpretação, que vem até antes mesmo da modelagem, que é você olhar a roupa e saber identificar que decote é aquele, que shape é aquele, né? Um tecido aproximado ali daquela imagem que serve para fazer uma roupa daquela. A interpretação, né? Que a interpretação ela vai vindo da sua experiência, daquilo que você já fez, daquilo que você já viu, daquilo que você já pesquisou, você vai ter mais bagagem para interpretar. Então, um bom curso, ele vai te dar uma base de interpretação, uma base de corte, ele vai te ensinar sobre os tecidos adequados e vai te dar uma base muito boa, principalmente da costura, acabamento e costura, né? Que desde a primeira peça, eu incentivo as minhas alunas a darem tudo de si para um bom acabamento. Porque se você faz a primeira peça, é a primeira peça, eu também não vou me exigir muito. Não, você não vai se exigir muito. Mas você vai tentar, na medida do possível, já caprichar naquele acabamento e aprender técnicas de acabamento para que a segunda saia melhor, a terceira saia melhor ainda, e a sua bagagem de conhecimento para cada tipo de peça que você for fazer fique mais ampla, né? Então, um bom curso, ele tem que te oferecer interpretação, noção de corte, noção de modelagem, noção de costura e noção de acabamento, tudo na mesma proposta, né? Não pode ser, eu vou fazer uma peça, agora eu vou trabalhar nisso só a modelagem, então se a peça não ficar boa, tudo bem, a próxima fica melhor. Não, eu vou trabalhar a minha interpretação, né, porque eu vou entender por que eu estou fazendo aquela modelagem daquele jeito, o resultado que eu vou conseguir com aquele molde, né? E vou fazer a minha modelagem, depois vou entender como eu vou cortar aquele molde para ter um caimento desejado, como eu vou trabalhar aquele corte em cada tipo de tecido, prever um pouco o resultado que eu vou ter já na própria modelagem, né? Que no meu curso eu incentivo as alunas a fazerem os moldes no TNT justamente para ir pegando essa experiência de caimento, que tecido serve para quê, quantos metros eu uso para o quê. Cortei, agora na mesma proposta eu vou trabalhar a costura e vou aprender mais sobre acabamento e sobre a máquina de costura, né, que é super importante. Então, resumindo aí, um bom curso, ele vai te dar noção de interpretação, ele vai te dar noção de corte, de modelagem, de corte, de costura, acabamento, né? E, consequentemente, você vai também aprender mais sobre a sua máquina de costura. Outra coisa importante, né? E muitas pessoas têm dúvida, é sobre a máquina de costura. Que tipo de máquina eu devo utilizar para aprender a costura? A maquininha que eu tenho lá guardada serve? A maquininha que era da minha avó serve? Que era da minha tia? Que era da minha mãe? Uma máquina de costura, para quem está aprendendo, eu acho que é importante. Uma máquina doméstica, porque ela te dá mobilidade. Você pode montar um cantinho de costura em um lugar que for melhor na sua casa. Você pode até levar essa máquina para a aula, para tirar dúvidas com o seu professor. As minhas alunas, às vezes, levam sua própria máquina para tirar dúvidas ou até para fazer a aula mesmo com a própria máquina, porque se sentem mais à vontade. E eu acredito que isso é válido, porque como um instrumento musical, né, você pega um instrumento seu, você vai ter uma sensação. Um instrumento ou de outra pessoa da escola que você está frequentando, você vai ter outra sensação. Então, às vezes, é legal levar para a aula, mas não é obrigatório. O que a sua máquina de costura, que vai servir para o seu aprendizado, ela precisa ter? Eu fui muito feliz na escolha da minha primeira máquina. Eu comprei uma Cinja Facilita. Ainda não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, mas essa máquina me serviu muito bem.
mas não necessariamente precisa ser essa série, né? Você tendo uma costura reta, um tipo de ponto zigue-zague pelo menos, um botão de retrocesso funcionando bem para fazer os arremates, e o ponto de casinha de botão, que você em algum momento vai precisar, essa máquina já te atende. A agulha estando adequada, a máquina estando bem regulada, com uma boa revisão técnica feita, você vai ter uma máquina para qualquer ocasião, para qualquer coisa que você vai confeccionar. Então, providencie uma máquina doméstica com essas funções básicas funcionando bem, mesmo que seja uma máquina usada, se ela tiver pelo menos um recurso de costura reta e zigue-zague, você já faz bastante coisa, né? Se você vai comprar uma máquina nova, compre uma máquina que tem o recurso das casinhas de botão também, porque você vai, em algum momento, precisar delas. E não é uma coisa muito fácil de fazer à mão. Então, é legal você ter esse recurso na sua máquina. Então, outro ponto muito importante é você, quando for começar um curso, quando for começar seu aprendizado, conheça mais sobre os materiais que você está comprando, né? Todo professor, todo curso, faça uma listinha. E se você é aquela costureira que costura em casa, ainda não fez nenhum curso, você sabe que tem os materiais básicos que você precisa ter. Então, procura pesquisar, né? A gente, no nosso canal no YouTube, tem dicas sobre os aviamentos, tem aulas de modelagem, tem várias dicas sobre costura. Acesse lá o nosso canal no YouTube, Costura Surpreendente. Você vai ver várias dicas. Mas tem outras fontes, né? Tem até livros. Eu tenho livros que falam de materiais, que explicam melhor sobre agulha, sobre bobina, né? Existem vários tipos de bobina. Pesquisa para que serve cada tipo de bobina, por que a minha máquina vai esse tipo de bobina, que tipos de linha eu vou precisar, né? Tubos grandes, tubos pequenos, por quê? Que tipo de agulha para cada tecido, que tipo para que serve uma carretilha, o que é bobina, você tem que ir pesquisando, né? Tudo que a gente começa a aprender gera uma sede na gente, a gente quer saber mais, a gente quer pesquisar, então procure tirar suas dúvidas para também não fazer investimentos, às vezes, em materiais que você vai usar pouco ou não vai usar. Eu cometi esse erro, por isso que eu achei importante falar sobre isso. Quando eu comecei, a minha primeira professora não me orientou muito. E eu também não busquei tanta informação, fiz uma compra, um investimento nos materiais, e muita coisa eu fui usar anos depois, quando eu passei a trabalhar profissionalmente. Ficaram guardados lá no armário. Por quê? Eu não pesquisei, comprei linhas que não eram adequadas, comprei até linha de bordado, na época eu não usei. Então, assim, procura conhecer mais, vai fazer aula, professora, o que é tal item, para que eu vou usar? Eu compro mais, eu compro menos, ou pesquisa, tem tantas fontes hoje, né, nas redes sociais, e tem livros de costura. Procura conhecer o seu material, para que eu vou usar papel carbono? Né? Por que eu posso usar papel, murim ou TNT para fazer modelagem? Qual a diferença? Né? Eu tenho vídeos falando sobre isso, que eu acho que é bem rico para quem está começando a saber sobre os materiais. Né? Inclusive, no meu curso, a gente usa o TNT mais por uma questão de prova, para você aprender também a trabalhar ajustando a modelagem antes de cortar o tecido. Mas, enfim, a dica aqui é te aconselhar, né, a conhecer os materiais para você ter um aproveitamento melhor desses itens que você vai comprar e vai investir. Dúvidas frequentes que aparecem quando estamos aprendendo a costurar. Vamos continuar aí, agora eu vou abordar outros tópicos que eu acho interessante passar para vocês. Vão mandando suas dúvidas, vão perguntando, que no final eu vou responder aí as perguntas que for possível. É muito importante visitar lojas de tecido para aprender mais. Né? Quantas vezes eu perdi as contas, e até hoje eu faço isso, eu vou nas lojas de tecido, às vezes, comprar um tecido que eu nem estou precisando, um pedaço de forro, um pedaço de qualquer coisa lá de retalho, para poder mexer nos tecidos, ver as novidades, aprender um pouco mais, ver o que está rolando, ver se tem algum tecido diferente que eu não trabalhei, que eu preciso conhecer.
até às vezes para conhecer a loja, para poder recomendar, porque as pessoas perguntam para mim, onde eu encontro, tanto clientes como alunos me perguntam, né, onde eu encontro tal tecido. Então, vá nas lojas de tecido, visite, toque nos tecidos. Não tem uma forma melhor de você aprender sobre tecido do que tocando nos tecidos, aprendendo os seus nomes e trabalhando com eles, né? Quando você for pedir informação, por exemplo, você chega lá na loja de tecido e fala, eu quero 2 metros de crepe. O vendedor vai te mostrar pelo menos 10 tipos de crepe diferentes que ele tem. Então, você, ao invés de você já absorver ali tudo que ele está falando e depois sair de lá sem ter aprendido o nome de nada, vai em cada crepe. Esse é o crepe qual? Crepe Vogue. Como é esse crepe Vogue? Passa a mão nele, vê o verso, vê se tem algum lado que tem brilho, outro lado fosco, passa a mão, vê se é poroso, vê o quanto ele é grosso, vê se ele tem esticamento, vê se ele solta fio, vê a textura do tecido e vai gravando os nomes, porque aí você vai ganhando uma bagagem e entendendo para que serve cada tecido, que também é uma dúvida muito comum, né? Eu tenho alunas que já têm uma bagagem, já fizeram bastante coisa, e às vezes tem dúvida, que tecido que eu uso para isso aqui? Esse tecido para isso aqui vai dar certo? Como a gente pode pegar essa experiência? É tocando nos tecidos, visitando as lojas de tecido, esticando, pega no tecido, sempre procura esticar para todos os sentidos, para ver se aquele tecido ele tem alguma elasticidade. Porque o tecido que tem elasticidade vai ter utilidades que o tecido que não estica, às vezes, não vai ter, né? Então, você vai ganhando essa bagagem à medida que você visita as lojas, pega mesmo o vendedor, ele está ali para te orientar, ele está ali para te ensinar para que você possa comprar cada vez mais na loja. Então, aproveita o conhecimento do vendedor, né? Pergunta mesmo, que tecido é esse, para que ele é usado, deixa eu tocar, né? E isso vai trazer uma bagagem muito importante aí no seu caminho na costura. Uma coisa muito importante também é repetir as costuras aprendidas até fixar o conhecimento, né? Eu tenho 2 tipos de aluno. Eu tenho aquela aluna que você passa a proposta, ela atropela, nem terminou, já passa para outra, já faz aquela ansiosa com a próxima peça, como se o número de peças fosse determinar a qualificação dela, a melhoria dela, o conhecimento dela. E não o tempo que ela dedica para cada peça, absorvendo cada detalhe, né? E eu tenho aquela aluna que faz uma peça toda, faz a mesma peça de novo, faz a mesma peça de novo, traz pronta para eu dar uma olhada, para eu ver o que ficou bom, o que ficou ruim. Essa aluna é a que deslancha, é a que aprende. Porque você tem que pegar aquele conhecimento e desenvolver em tecidos diferentes, para você ter dúvidas diferentes, para você ter situações diferentes e sentir necessidade de perguntar. Porque o professor, ele é um facilitador, ele é um ajudador, né? Ele não vai aprender com você. Então, você tem que vivenciar a sua experiência e levar as dúvidas. Aprendeu a primeira peça? Repete ela, né? Vai surgir outras possibilidades de acabamento, vai surgir outras dúvidas, e você vai ter um aproveitamento melhor do seu investimento, da aula que você está fazendo, né? Você vai conhecendo sobre tecidos diferentes. Então, repita tudo que você aprender na aula. Repete, criando outros detalhes, repete fazendo a mesma peça, só que de uma outra cor. Aí você, com certeza, vai ter um aproveitamento melhor desse conhecimento. Tá? Se socializar com pessoas que também costuram é muito importante, né? Tudo que você vai fazer, que você vai aprender, você precisa frequentar um grupo em comum. Ou são pessoas que estão ali aprendendo junto com você, ou são grupos nas redes sociais de pessoas que estão buscando as mesmas informações ou informações parecidas com as que você está buscando. Isso é muito bom. Você vai trocar figurinha, você vai compartilhar materiais, revistas, moldes, você vai se engajar em projetos sociais, né? Porque a costura ela tem muito isso. As pessoas começam a costurar, elas veem que são capazes de doar algum trabalho para alguém, né? E começam a se unir em prol disso.
Dentro do meu curso já surgiram várias correntes aí de trabalho voluntário. A gente tem um projeto fixo, que faz roupas infantis para doação, mas desse projeto já surgiram outros projetos, né? Eu já vi nascer oficina de bordado, por causa dessa convivência de interesses parecidos aí dentro dos grupos de costura. Eu já vi surgir correntes, agora tem alunas fazendo mantas para doação agora no frio, são cobertores de retalho, quadradinho, quadradinho, vão nascendo esses cobertores, e são grupos que estão se organizando assim, uma corta, outra emenda, uma pega e forra, outra leva para doar, né? Então, as pessoas vão interagindo. Eu já vi no nosso grupo enxovais de neném surgindo, porque as pessoas estão se voluntariando e estão se unindo para doar, né? A gente vê várias coisas legais surgindo mesmo, e quando você pensa que não é uma confraternização, é alguém trocando alguma informação importante, uma modelagem, se ajudando. Então, isso é importante para estimular, né? Uma estimula a outra, uma traz informação para a outra, e aquele dia que você não estiver tão animada, vai ter uma colega te chamando para fazer mais uma costura. Então, você só tende a ganhar. Uma coisa muito importante, assim, que eu acho essencial e que também faltou para mim quando eu comecei, foi um conselho, o seguinte conselho: aprender modelagem, corte também é importante. Não aprenda só a costura, né? Eu comecei trabalhando com modelagem. Eu era uma modelista que não costurava. Isso é uma coisa assim, hoje eu acho incrível, né? Como eu consegui modelar anos sem costurar, né? Sem entender de costura, tendo só uma noção básica de costura. E chegou um momento que a costura me fez muita falta. E eu ficava refém das costureiras para executar uma ideia, para executar uma modelagem, para eu apresentar uma coleção para as pessoas que me contratavam. E às vezes, por má vontade, para não ter trabalho, né, as colegas não queriam fazer a costura como eu projetei na modelagem. E eu deixava de fazer alguma coisa como eu queria porque eu não costurava. Então, me fez falta a costura. Assim como eu vi colegas que costuravam muito bem, mas não sabiam modelar. Então, muitas vezes costuravam, deixavam de executar alguma coisa que elas queriam, porque não eram elas que faziam a modelagem, né? Assim como eu também conheço costureiras que não cortam, que apenas costuram. E isso é um problema, porque quando você domina a modelagem, corte e costura, você é capaz de fazer qualquer trabalho, né? Você é capaz de ver uma roupa, uma foto, um croquis e executar. Você é capaz de ter uma ideia e executar. Então, são coisas que têm que andar muito juntas. Quando você interpreta uma roupa, ou você desenha, nem que seja ali um rascunho, você já sabe prever o que você vai ter que fazer na modelagem para aquele modelo dar certo. Você fez a modelagem, você já tem uma noção da posição de corte que você tem que ter ali. Que fio você vai cortar aquela roupa para ela ter aquele shape, aquele caimento que você imaginou no seu desenho, ou naquela foto que você escolheu. Você fez o corte, você sabe dar acabamento àquilo para ficar com aquele comportamento e ter aquele resultado final que você queria. Então, é uma mágica, uma maravilha você dominar todas essas partes, né? Tanto a modelagem, corte como a costura. Porque em nenhuma parte você vai pausar porque faltou uma informação, ou em nenhuma parte vai ficar deficiente aquele trabalho porque faltou um conhecimento em uma dessas etapas. Então, procure aprender tudo junto. Não separe o conhecimento. Ah, eu vou fazer um curso para aprender a modelar, depois eu faço um curso para aprender a cortar, depois eu faço um curso para aprender a costurar. Não. Faça um curso que te dê todas essas informações trabalhando juntas. Claro que depois você quer se qualificar mais em modelagem, você vai fazer um curso de modelagem já tendo uma noção de costura. Você quer se aperfeiçoar na costura, no acabamento, você já tem uma noção de modelagem. Beleza? Aí funciona. Mas, inicialmente, procure fazer um curso que te dê uma noção geral. No meu curso, eu trabalho dessa forma, porque foi algo que me faltou e eu não encontrei quando eu me qualifiquei. Me fez muita falta. Então, quando eu pensei, tá, agora eu vou montar um curso
para atender, né? O que me faltou? O que eu não encontrei? Exatamente isso. Um curso que englobasse todas essas coisas. Tanto a interpretação, modelagem, como o corte e a costura. Outra dica super importante, né, e a minha última dica, depois eu vou abrir aí para as perguntas, é que você acompanhe as tendências. Claro que você não vai usar algo só porque está na moda. Uma cor porque está na moda, uma estampa porque está na moda, um modelo porque está na moda. A gente tem tendências que você pode, dentro dessas tendências, escolher aquilo que tem mais a ver com a sua personalidade, né? Sendo que dentro das tendências sempre tem elementos de atemporalidade, que você pode pegar cores que não vão sair, cores que são atemporais, clássicas, modelos que são clássicos, que você pode adequar a alguma tendência do momento, ou você pode procurar produzir as coisas bem neutras aí para você estar usando sempre, né? Então acompanhe as tendências, porque assim, eu já tive aluna que se empolgou na costura, começou a fazer as coisas, mas usou os tecidos que ela guardou há 10, 20 anos, quando ela começou a gostar de costura, mas não teve a oportunidade de aprender. Aí ela guardou um baúzinho, aí começou o curso. Quando resolveu fazer as roupas e pôde fazer o curso, aquelas estampas já não estavam mais sendo usadas. E ela conseguiu fazer roupas bonitas, mas quando se viu no espelho, se viu totalmente demodê, desatualizada, porque usou tecidos bem antigos. Então, depois que ela percebeu isso, ela foi comprar revistas e comprou tecidos novos e agora está amando, está fazendo vestidos lindos e está conseguindo usar o que ela faz, porque ela está se achando mais moderna, ela viu que ela está conseguindo produzir coisas que têm a ver com a época de hoje, né? Que não são aqueles tecidos antigos que ela guardou. Então, tomar muito cuidado com isso. Se você ainda está aprendendo sobre moda, tem um pouco de medo de usar, procura trabalhar nas cores clássicas, preto, nude, um off-white, vai umas cores mais clássicas, marinho, vai fazendo umas coisas mais básicas, estampas clássicas, poá, né, alguns tipos de xadrez, de listrado, porque aí você não vai errar, vai ter roupas modernas, né? Que é claro que a maior vantagem de você fazer suas próprias roupas é colocar personalidade naquilo que você está vestindo, é encontrar o seu estilo. Tem mulheres que encontram o seu estilo entre 50 e 60 anos. Eu conheço, eu vi isso acontecer, né? Que demoraram muito para encontrar o seu estilo e para se permitir vestir o que elas gostam, porque por conta da profissão, tinham que vestir outra coisa, né? Às vezes usar trajes sociais, né? Ou nunca usaram, porque usaram sempre a mesma coisa, o mesmo comprimento, o mesmo decote. Então, procura também usar da costura uma experiência que possa te levar a se conhecer mais e ousar e usar coisas que falem sobre a sua personalidade. Eu procuro usar o que eu me sinto à vontade. Eu gosto de preto, gosto de cores mais neutras, né? E procuro fazer roupas para mim, cor ecológica, adoro. Então, eu vou fazendo coisas que remetem à minha personalidade, né? Então, falo a mesma coisa para as minhas alunas. Acompanhe as tendências, mas faça roupas que tenham a ver com a sua personalidade, que traduzam a sua personalidade. Isso vai te estimular, vai melhorar a sua autoestima e vai incentivar as pessoas ao seu redor a fazer a mesma coisa, né? E, então, é muito importante acompanhar as tendências. Então, hoje, nessa conversa especial, né, que eu preparei aí com carinho para vocês, eu falei sobre como a costura pode mudar a sua vida, como a costura mudou a minha vida, né, em que pontos foi super importante para mim, uma escolha que eu fiz que nunca vou me arrepender, não me arrependo, mudou muito a minha vida, e eu tenho visto mudar a vida de muitas mulheres, né, de alunos, também tenho alunos meninos, né, que estão conseguindo aí fazer suas próprias roupas e também se qualificar. E falei das dicas, falei sobre você aprender a selecionar os tecidos, procurar conhecer sobre os seus materiais, né? Saber mais sobre esses materiais, procurar uma máquina adequada para o seu aprendizado, né? Acreditar na sua capacidade, conciliar o aprendizado aprendendo um pouco de cada um dos processos, desde a interpretação, do
corte, na modelagem, né, da costura. Falei também sobre procurar se socializar, se interar com pessoas que têm objetivos comuns para você se desenvolver e ter também estímulo, porque é muito importante quando você está num caminho novo, você ter alguém para te apoiar. Não, continua, você está indo bem, vamos trocar, olha, eu fiz um molde, eu vejo as minhas alunas trocando modelagem, fico muito feliz, às vezes uma tem uma neta que é do tamanho da filha da outra, e aí fez um molde, deu certo, testou, passa para outra copiar, ou traz uma cópia para dar de presente. É muito legal, né? A gente já teve confraternizações e trocas de costurices, e uma dando tecido para outra, mandando projeto para outra executar, de modelagem, corte. Então, é muito importante essa convivência com pessoas que estão com o mesmo objetivo. Você revoluciona, né, o seu aprendizado e tem pessoas aí te estimulando também, né? Eu falei também sobre acompanhar tendências, né? Você procurar aprender sobre moda, porque você vai produzir suas roupas ou vai se envolver com esse aprendizado para abrir um negócio, você precisa entender também sobre a origem do processo, né? Toda roupa que é produzida, ela teve um estudo, né? Uma tendência, um material que naquele momento está mais acessível para a indústria, está mais acessível para a gente comprar, né? Tem pessoas que estão optando por vestir solinho, que é uma pegada mais natural. Tem gente fazendo aula de costura para combater o trabalho escravo, produzir suas próprias roupas. A costura é sustentável, é uma forma de você ser sustentável e produzir suas próprias roupas. Esse ano eu entrei em um propósito muito legal, que eu não compraria nenhuma peça de roupa para mim. Até agora eu estou sendo bem fiel ao meu propósito. Antes eu acabava comprando alguma coisa, fazia para mim, mas também comprava pela falta de tempo de produzir. Muita coisa para entregar, né? Acabava comprando. Esse ano eu falei que só vou vestir aquilo que eu costuro. É uma maneira de combater o trabalho escravo, é uma maneira de ser sustentável, porque eu posso aproveitar melhor o material e selecionar materiais que não sejam tão nocivos para o meio ambiente. Então, tem uma série de coisas que a costura engloba, e hoje nessa conversa eu quis levar você a refletir sobre como a costura pode mudar a sua vida. Então, agora a gente vai abrir para algumas perguntas, tá? Vou procurar responder aí as dúvidas que a gente tem. Alexandre, uma pergunta? Bom, Kate, a gente teve aqui uma pergunta, a gente vai até colocar aqui na tela para o pessoal poder acompanhar, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, posso? Pode. Então, uma pessoa que já nunca costurou na vida, né? Já tem até uma idade avançada, ela consegue aprender a costurar? Bom, uma pessoa que já tem uma idade avançada e quer aprender a costurar. Eu já atendi alunas de mais de 70 anos, assim, entre 70 e 80 anos, e davam um baile nas meninas, assim, que costuram para neto, ajustam roupas da família, fazem roupas para as filhas, fazem roupas para as netas, e muito animadas, assim, de trazer para a aula só a conclusão, só a dúvida, e fazer bastante, produzir bastante, porque eu tenho sua maquininha. Me tornei amiga de algumas, né? Até hoje eu visito algumas. E eu acho incrível, porque, assim, elas começam a colocar a aula como objetivo fixo da sua agenda na semana, ninguém mexe no horário de aula, produz mesmo. E muitas chegam, olha, eu costurei minha vida toda, mas sem saber muita técnica, eu queria aprender com você mais acabamento, mais modelagem. E graças a Deus, assim, eu desenvolvi um método muito didático, muito simples, e elas modelam, elas aprendem a modelar. Eu vou ensinando segredinhos e elas ficam muito felizes com o próprio resultado, querem aprender mais. Eu já tive alunas dessa faixa etária que ficaram comigo mais de um ano, né? Que já tinham uma bagagem e vieram buscar a modelagem, como eu já tive também alunas já nessa faixa etária que vieram aprender do zero, conseguiram assimilar no método, que é bem reduzido de cálculo, é bem geométrico, né, e conseguiram aí fazer peças para as suas netas. Teve até uma situação muito legal com uma senhora que eu dei aula, que
As netinhas dela fizeram um desenho para ela, encomendando 2 saias. Foi muito legal. Vovó, você vai fazer uma saia para mim assim, assado. Desenhou, aí a outra quis também, desenhou, e ela levou para aula os croquis pintadinhos de lápis de cor que as netas tinham feito. Vamos fazer essas saias. Aí a gente cortou na cor que elas pintaram, de lápis de cor lá, eu escolhi os tecidos daquela cor. A gente fez as modelagens, ela conseguiu desenvolver as modelagens, cortou e presenteou junto com um croquisinho com as sainhas para as netas, depois mandou foto, foi muito legal. Então, independente da faixa etária, eu tenho alunos de 13 a mais de 70 anos, é possível sim, desde que você queira, né, e seja um aluno que escuta seu professor, pratica bastante, é totalmente possível. Legal, legal. Na verdade, a gente teve, foi um comentário aqui, a Tânia Cristina Barros de Aguiar. Estimada Kate, gratidão pelas dicas. Ela está agradecendo. Oi, Tânia, obrigada pela presença. Então, enquanto as pessoas, a gente está abrindo o espaço, né, para as pessoas estarem fazendo pergunta aqui, para a Kate estar respondendo ao vivo, me surgiu mais uma dúvida aqui, Kate, que eu gostaria de aproveitar a oportunidade. Para a pessoa aprender modelagem, ela precisa já ter um dom, saber desenhar, ou não? Existe alguma ligação, uma relação com relação a isso? Bom, eu fiz o meu curso de desenho de moda com a Jaqueline Alcântara, aqui de Brasília, maravilhosa. Quando eu fiz o curso de desenho, eu já era modelista. E então não precisa saber desenhar para aprender modelagem. O desenho traz uma noção mais técnica e ele agrega muito. Quando você já modela e busca aprender a fazer seu croquis, aprender a desenhar, é muito válido. Mas a modelagem, ela é um desenho muito geométrico. Você vai ter as regras adequadas, então você não precisa ter um traço perfeito, porque vai ter as regras para fazer isso por você. E você só vai aprender alguns cálculos e entender a lógica, né, e a anatomia aí do corpo para você poder fazer esses moldes que vão vestir um corpo humano, né? Ou até, no caso de quem aprende para decoração, né? Como vestir algum móvel, como vestir uma almofada, tudo vai partir do mesmo raciocínio, que é você aprender a estudar o formato das coisas, entender essa métrica para poder fazer as modelagens. Então, as regras vão resolver essa parte, não precisa ser um desenhista. Legal, legal. A gente deixou espaço para as pessoas perguntarem, não tem mais perguntas, então a gente pode estar encerrando e deixando aí a oportunidade, caso alguém assista posteriormente o vídeo, pode estar postando aí. Ok, então, para quem apareceu, né, hoje assistiu o nosso webinário, meu muito obrigada, uma ótima noite para vocês. Acompanhem lá no nosso site www.costurasurpreendente.com.br as novidades, né, dos nossos cursos, dos nossos vídeos, tudo em torno da costura. E muito obrigada pela presença. Para quem vai assistir a gravação, pode postar suas dúvidas, pode mandar nos comentários. E let's go, costureiras. Vamos aí deixar a costura mudar a vida de vocês como mudou a minha.